Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santo Afonso Maria de Ligório, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na consideração 18 do livro Preparação para a Morte, escrito por Santo Afonso Maria de Ligório, do número dos pecados. Nós estamos aqui no ponto 3 da reflexão. Abre aspas. Filho, pecaste? Não tornes a pecar, mas roga pelas culpas antigas, a fim de que te sejam perdoadas. Fecha aspas. Eclesiastes 21, 1. Assim te adverte, ó cristão, nosso Senhor, porque deseja salvar-te. Abre aspas. Não me ofendas, filho, novamente, mas pede perdão dos pecados cometidos. Fecha aspas. Quanto mais tiveres ofendido a Deus, meu irmão, tanto mais deves temer a reincidência em ofendê-lo. Porque talvez mais um pecado que cometeres fará pender a balança da justiça divina e serás condenado. Falando absolutamente, não quero dizer, porque não o sei, que não haja perdão se cometeres novo pecado. Afirmo, porém, que isto pode acontecer. Por conseguinte, quando te assaltar a tentação, deves considerar: quem sabe se Deus me perdoará outra vez, ou ficarei condenado? Dize-me, por favor, provarias uma comida que supusesses estar provavelmente envenenada? Se presumisses fundamente que em determinado caminho estavam teus inimigos à espreita para matar-te, passarias por ali, podendo tomar outra via mais segura? Do mesmo modo, que certeza ou que probabilidade podes ter de que, tornando a pecar, sentirás logo verdadeira contrição e não voltarás à culpa detestável? Ou ainda, se novamente pecares, não te fará Deus morrer no próprio ato do pecado, ou te abandonará depois da queda? Ao comprar uma casa, tomas prudentemente as necessárias precauções para não perderes teu dinheiro. Se vais usar algum remédio, procurarás certificar-se de que não te possa fazer mal. Ao atravessar um rio, evitas o perigo de cair nele. E por um vil prazer, por um deleite brutal, arriscas tua salvação eterna, dizendo: eu me confessarei. Mas pergunto eu: quando te confessarás? No domingo? E quem te assegura que no domingo estarás vivo? Amanhã mesmo. E quem te afiança que esse dia de amanhã, quando não sabes sequer se tem ainda uma boa hora de vida? Tendes um dia, disse Santo Agostinho, quando não tendes certeza de uma hora? Deus, prossegue o mesmo santo, promete o perdão ao que se arrepende. Não promete o dia de amanhã a quem o ofende. Se agora pecares, Deus talvez te dará tempo de fazer penitência, ou talvez não. E se não tu der? Que será de ti eternamente?
e, não obstante, queres perder tua alma por um mísero prazer e a expões ao perigo da perdição eterna. Arriscarias 1000 ducados por essa vil satisfação? Digo mais, darias tudo, fazenda, casa, poder, liberdade e vida, por um breve gosto ilícito? Não, sem dúvida. E contudo, por esse mesmo indigno prazer, queres perder tudo: Deus, a alma e o céu. Dize-me, pois, as coisas que ensina a fé são verdades altíssimas, ou não passam de puras fábulas, que haja céu, inferno e eternidade? Crês que, se a morte te surpreender em pecado, estarás perdido para sempre? Que temeridade, que loucura condenares a ti mesmo às penas eternas com a vã esperança de remediá-lo mais tarde. Abre aspas. Ninguém quer enfermar com a esperança de curar-se. Fecha aspas, diz Santo Agostinho. Não terias por louco a quem bebesse veneno, dizendo: depois, por meio de um remédio, me salvarei? E tu queres a condenação à morte eterna, fiado em que talvez mais tarde possa livrar-te dela? Loucura terrível, que tantas almas têm levado e levam ao inferno, segundo a ameaça do Senhor. Abre aspas. Pecaste confiando temerariamente na misericórdia divina, mas o castigo virá de improviso sobre ti, sem que saibas de onde vem. Fecha aspas. Isaías 47, versículos 10 e 11. Essa é a reflexão última aqui dessa consideração 18, né? E aqui tem uma pergunta fundamental. A nos fazer, né? E a fazer a todos os católicos, principalmente atuais, né? Veja que essa pergunta é feita por Santo Afonso no século XVIII, né? Dize-me, pois, as coisas que ensina a fé são verdades altíssimas ou não passam de puras fábulas, que haja céu, inferno e eternidade? Essa é uma pergunta importantíssima para nós hoje, né? Nós que acreditamos que somos tão sábios hoje, né? Conhecemos tantas coisas, temos tantos bens que os antigos não tinham, né? Contamos com tantos instrumentos tecnológicos que os nossos antepassados nem sonhavam, né? Somos modernos, sabemos tantas coisas, né? Essa pergunta é fundamental, né? Já que a nossa fé ela é diariamente vilipendiada, né? Por uns pretensos modernos, né? Então, nós acreditamos nas verdades altíssimas da nossa fé, ou as achamos, ou as consideramos como fábulas. E aqui, Santo Afonso especifica 3 coisas
que a nossa fé nos ensina, né? Que há céu, inferno e eternidade. Nós acreditamos nisso, né? Essa pergunta é fundamental para que uma pessoa possa levar em conta as observações de Santo Afonso, né? Se essa pessoa acha que esse negócio de céu, inferno e eternidade são fábulas que nos contaram por aí, esse homem ele não encontra nada, né, nesses escritos de Santo Afonso, né? E aqui está a grande arma do mundo moderno contra a nossa fé, né? Fazer com que nós acreditemos que as verdades da nossa fé... Aonde que estão as verdades da nossa fé? Onde que elas estão explicitadas, né? Nas Escrituras, na tradição da igreja, né? Tradição significa os padres da igreja, os santos padres da igreja, da patrística latina e grega, e o magistério da igreja, né? com seus dogmas, né? E as suas manifestações variadas em vários documentos, né? O magistério da igreja, os santos padres e as escrituras. Os nossos inimigos tentam minar, não é? a nossa adesão às escrituras, né? Fazendo com que a gente imagine que as nossas escrituras são fábulas, são historinhas antigas, né? Tal como existem as histórias antigas de vários povos antigos. O povo judeu é mais um povo antigo, e aquelas historinhas que o povo judeu escreveu é mais uma historinha antiga, né? E, portanto, fábula. Se você desacredita na mente do católico esse corpo de revelação que Deus nos deu, você desacredita a patrística, né? Que é um grande, extraordinário comentário e reflexão das Escrituras, né? E, portanto, você desacredita a patrística. Se você desacredita as Escrituras, você desacredita, portanto, a tradição da igreja, o magistério da igreja. Porque o magistério da igreja é construído também sobre fábulas, né? A fábula de que teve uma encarnação do Verbo, não é? Que esse homem Deus passeou pela terra e que sofreu por nós, que morreu na cruz por nós, para a nossa salvação. Tudo histórias muito edificantes, mas fabulosas, né? Isso que eu estou falando foi feito dentro da igreja, por padres da igreja, que se elevaram até a condição de cardeais da igreja, né? Eles desacreditaram essas escrituras, né? Transformando-as em fábulas edificantes, né? Vários modernistas famosos disseram exatamente o que eu estou falando, né? Que a história de Nosso Senhor é muito edificante, mas não foi bem assim, né? A história de Nosso Senhor
foi como que fabricada pelos apóstolos, né? Que o admiravam muito, né? É, a- Jesus, eles chamam de Jesus de Nazaré, né? Era um homem realmente muito, muito extraordinário, né? Então ele cativou os apóstolos que construiu. Então eles construíram toda essa fábula que a gente acredita hoje, né? Isso que eu estou falando aqui, por mais blasfemo que seja, foi dito por padres, né? E vem dizendo há muito tempo isso, né? Desde o século XIX, eles vêm dizendo essas coisas que eu estou falando, né? Então, transformando, né, as verdades altíssimas da fé em fábulas, né? Em fábulas. De forma que hoje, muitos de nós acreditamos que as verdades da fé nas escrituras e na tradição da igreja são fábulas, né? Então essa é a pergunta fundamental dessa reflexão, né? Diz-me, pois, as coisas que ensina a fé são verdades altíssimas ou não passam de puras fábulas, que haja céu, inferno e eternidade? E aqui Santo Afonso vai terminar a consideração com a última oração, né? E diz o seguinte: aqui tendes, Senhor, um desses insensatos que tantas vezes perdeu a sua alma e a vossa graça, esperando recuperá-la depois. Ai de mim, se me tivesseis enviado à morte no instante em que pequei. Que seria de mim? Agradeço de todo o coração a vossa clemência, o ter-me esperado, dando-me a conhecer meu desvairamento. Reconheço que desejais salvar-me e eu quero me salvar. Dói-me, bondade infinita, de me ter afastado de vós tantas vezes. Amo-vos com todo o fervor de meu coração e espero, ó Jesus, que, pelos merecimentos de vosso precioso sangue, não recairei em tal demência. Perdoai-me, Senhor, e acolhei-me em vossa graça, e jamais quero separar-me de vós. In te, Domine, esperave non confundar in eterno. Espero, ó meu Deus, não ter de sofrer da desdita e confusão de ver-me privado outra vez de vosso amor e de vossa graça. Concedei-me a santa perseverança e fazei que sempre vô-la peça, particularmente nas tentações, invocando vosso santo nome e o de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, socorrei-me. Maria, nossa Mãe, amparai-me. Sim, Rainha e Senhora minha, enquanto recorrer a vós, não serei vencido. E se persistir a tentação, fazei, ó minha Mãe, que persista em invocar-vos. Então essa é a última súplica aqui da consideração 18, né? E de novo aparece aquela palavrinha, né, tão comum nas escrituras, que é a confusão, né? Confusão. En te, Domine, esperave non confundar in eterno. Está pedindo para que não seja confundido eternamente, né? Confusão mental, né? Que é um dos piores castigos, né? Então, aqui começaremos agora a consideração 19 do bem inefável que é a graça divina
e do grande mal que é a inimizade com Deus. Nescit homo precium eius. Não compreende o homem o seu preço. Aqui eu não sei se é Jó ou João. 28:13, porque não tem o acento aqui, né? Ponto 1 da reflexão. Diz o Senhor que aquele que sabe distinguir o precioso do vil é semelhante a Deus, que reprova o mal e escolhe o bem. Jeremias 15:19. Vejamos quão grande é a graça divina e que mal mesmo é a inimizade com Deus. Os homens não conhecem o valor da graça divina. João 28:13. Por isso é que trocam por ninharia um fumo sutil, um punhado de terra, um deleite irracional. E todavia ela é um tesouro de valor infinito que nos torna dignos da amizade de Deus. Sabedoria 7:14. De modo que a alma, no estado de graça, é amiga do Senhor. Os pagãos, privados da luz da fé, julgavam impossível que a criatura pudesse manter relações de amizade com Deus. E falando segundo o ditame de seu coração, não deixavam de ter razão, pois que a amizade, conforme diz São Jerônimo, torna os amigos iguais. Deus, contudo, declarou repetidas vezes que por meio de sua graça podemos tornar-nos seus amigos se observarmos e cumprirmos sua lei. João 15:14. Exclama São Gregório, abre aspas, ó bondade de Deus, não merecemos sequer ser chamados servos seus, e ele se digna chamar-nos seus amigos, fecha aspas. Quanto se julgaria feliz aquele que tivesse a dita de ser amigo de seu rei? Mas se um vassalo fora temeridade, pretender a amizade de seu príncipe, não obsta que uma alma aspire à amizade de Deus. Se a um vassalo fora temeridade pretender a amizade de seu príncipe, não obsta que uma alma aspire à amizade de Deus. Refere Santo Agostinho que, achando-se 2 cortesãos no mosteiro, um deles começou a ler a vida de Santo Antônio Abade. E à medida que ia lendo, seu coração se desprendia de tal modo dos afetos mundanos que falou a seu companheiro nestes termos: amigo, que é que procuramos? Servindo ao imperador, que mais poderemos pretender do que conseguir sua amizade? E, mesmo que a tanto chegássemos, exporíamos a grande perigo a salvação eterna. Com grande dificuldade, lograríamos ser amigos de César, enquanto desde já, se o quiser, posso ser amigo de Deus. Aquele, portanto, que está na graça é amigo do Senhor. E não é só isso, porque se torna filho de Deus. Salmo 71:6. Tal é a dita inefável que nos alcançou o divino amor por meio de Jesus Cristo. Abre aspas. Considerai a caridade que nos fez o Pai Eterno, querendo que tenhamos o nome de filhos de Deus e o sejamos. 1 João 3:11, primeira carta de São João, né? Além disso, a alma que está na graça é esposa do Senhor. Lucas 15:22. Por isso, o pai do filho pródigo, ao acolhê-lo e recebê-lo de novo, deu-lhe o anel, sinal de esponsais. Ainda mais,
essa alma venturosa é templo do Espírito Santo. Soror Maria Diógenes viu sair o demônio do corpo de um menino que estavam batizando e notou que no neocristão ingressava o Espírito Santo rodeado de anjos. Então aqui Santo Afonso fala sobre a ação da graça, né, em nós, né, os seres humanos, né, o que ela faz conosco, né, ela nos torna amigos de Deus, né, seus filhos, né. Tanto é que nós rezamos, né, Pai nosso que estás no céu, né. Então somos filhos do Pai eterno, né? Com a graça dele, né? E que tipo de honra é essa? É a reflexão que Santo Afonso faz aqui, né? Servindo-se de uma comparação, né? Com o ser amigo de um rei terrestre, né? De um rei terreno, né? Então ele compara essa honra, né, de servo de um rei passar a ser amigo do rei, essa elevação, essa honra, né, com o fato de, com a graça de Deus, sermos amigos de Deus e filhos de Deus, né? Então essa é a comparação que ele faz aqui no início dessa reflexão, né? Do bem, da graça e do mal, da inimizade com Deus, né? Do mal ele vai falar em outra parte. Aqui ele termina com uma oração. Meu Deus, quando minha alma, por felicidade sua, possuía vossa graça, era vosso templo e vossa amiga, vossa filha e esposa. Mas pelo pecado perdeu tudo e fez-se vossa inimiga escrava do inferno. Com profundo agradecimento, meu Deus, vejo que me dais tempo de recuperar vossa graça. Arrependo-me de ter ofendido vossa bondade infinita e vos amo sobre todas as coisas. Dignai-vos, pois, aceitar-me de novo em vossa amizade. Não me desprezeis por piedade. Bem sei que merecia ser repelido. Mas meu Senhor Jesus Cristo, pelo sacrifício que de si mesmo fez sobre o Calvário, merece que, ao ver-me arrependido, me aceiteis de novo. Adveniat regnum tuum. Meu Pai, assim me ensinou a chamar-vos vosso divino Filho. Reinai em mim pela vossa graça, e fazei que somente a vós sirva, somente a vós ame, e por vós viva. Et ne nos inducas in tentationem. Não permitais que me vençam os inimigos que me combatem. Sed libera-nos a malo. Livrai-me do inferno, ou melhor, livrai-me do pecado, único mal que pode condenar-me. Ó Maria, rogai por mim e livrai-me do mal horrível de me ver em pecado sem a graça de nosso Deus. Então, aqui, nessa oração, belíssima como sempre, né? Santo Afonso nos lembra exatamente do Pai Nosso, né? Que foi a oração que Deus encarnado, o Verbo Divino, nos ensinou, né? Nos ensinou. Ele nos ensinou. Ele, quando ele rezou essa oração, ele estava falando Pai Nosso,
não é? Com propriedade, né? Porque ele é o Filho de Deus, né? E estava nos ensinando para que a gente reze como filhos de Deus, filhos adotivos de Deus, né? Então, ele, com o sacrifício que ele ia fazer, depois que ele ensinou isso aos apóstolos, ele ia tornar essa oração verdadeira para nós também, né? Então, nós só rezamos essa oração verdadeiramente porque Jesus morreu na cruz por nós, né? E nesse ato, nós nos tornamos filhos adotivos do Pai Celeste, né? Então, por isso, propriamente, Santo Afonso nos lembra isso na oração, nessa última oração que ele faz aqui, da primeira consideração, né? Então, toda vez que nós rezarmos o Pai Nosso, né? Nós temos que lembrar ou nos perguntar se merecemos mesmo, né? Começar a oração, né? Pai Nosso. Se nós começamos a rezar essa oração, é porque nós consideramos que nós merecemos chamar Deus de Pai, né? Essa oração tem várias grandes responsabilidades, né? Não sou eu que vou comentá-la agora, depois de Santo Afonso comentar, de Santo Tomás comentar, né? Mas ela traz essa grande responsabilidade inicial, né? E depois do pedido que a gente faz, né? De perdoar as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, né? Então, a gente pede para que... Eu não sei se teve uma modificação aqui na tela. Vocês estão me escutando? E me Sim, vendo? professor. E me vendo também? Não, só a foto do senhor. Por alguma razão, eu tô me vendo aqui numa telinha. Mas até é bom para vocês não me verem. Ah, capaz. É, mas Tô te vendo perfeitamente, professor. hein? Tô te vendo perfeitamente. Tá vendo? Só que eu tô no Teams. Tá vendo? Já tá, o negócio já tá preto aqui pro Skype, né? Eu tenho que ver se o Henrique me ensina isso aqui pra gente migrar pro Teams rapidamente. Eu tô me vendo aqui pequenininho lá em cima. O grande aqui desapareceu. Mas, então, vou terminar agora as minhas leituras aqui e observações para parar aqui no ponto 2, né? Para amanhã a gente continuar. Hoje é quarta, né? Tá. Amanhã a gente continua esses pontos aqui, tá certo? Então, aguardo agora as observações e comentários, se existirem. Então, A Cristina abriu o microfone, mas eu não estou ouvindo ela, não. também não. E tem algo que eu gostaria de falar, professor, que é o seguinte, relativo à primeira parte da leitura, que é assim, a gente tem mania de deixar para depois, né? Essa correção própria, vamos dizer assim.
se fiando num tempo que a gente acha que tem, né? É. Mas, a despeito do tempo, eu acho que é muito importante a gente buscar se corrigir enquanto a gente é mais novo, o quanto antes, porque parece que quanto mais passa o tempo, mais velho a gente fica, mais a cabeça fica dura mesmo. Porque parece que, usando as palavras aqui de Santo Afonso, né, maior a confusão, maior a indistinção entre o precioso e o vil. Uhum. Mais Verdade. arraigado fica, porque a confusão, se você... Porque, olha só, eu fico pensando, a gente fica aqui lendo todos os dias, né? No meu caso do Márcio, a gente vai à missa quase todos os dias, a gente está aqui pertinho, e faz as orações, e lê a bibliografia que o Senhor nos passa, e procura meditar sobre isso tudo. E mesmo assim, a gente ainda não faz esse ponto de... Né? Lendo esse último ponto aqui da consideração passada, né? Os nossos pecados, a gente, nem assim, a gente dá aquele passo definitivo, né? A gente é muito vacilante. Demais. Justamente porque a gente já está muito apegado ao prazer. O pecado é prazeroso. É impressionante. Mas é demais. É demais. É sedutor nossa Senhora. São as coisas criadas, né? Que a gente fica sempre voltado para elas, né? Porque o prazer é imediato, né? E Deus, esse amor a Deus, ele é um esforço. Deus está longe de nossos sentidos, né? Físicos, e o prazer está aqui na nossa mão, né? Então nós temos que fazer uma elaboração intelectual muito fina e muito grande, né? E quando você falou da velhice, né? É porque a gente vai tendo os hábitos, maus hábitos arraigados ao longo da vida, se tornando uma segunda natureza da gente. Eles agem por si mesmos, né? Os nossos hábitos, eles nos conduzem. Parece que a gente fica como que um autômato e servos de nossos hábitos. É impressionante isso. Você falou, quer dizer, enfim, eu sinto isso muito porque eu fiquei muito longe da igreja, né? Por muito tempo e adquiri vários desses hábitos, né? Eu voltei para a igreja já mais velho, né? Então, eu imagino que isso seja menos frequente em pessoas que não saíram da igreja, né? Que ficaram, que se mantiveram na igreja e tentaram de alguma forma viver uma vida católica, né? Aqueles que se convertem mais tarde trazem uma herança terrível, né? De hábitos que se foram desenvolvendo ao longo da vida fora dessa atmosfera, né? Da igreja, infelizmente. E quando a gente é cabeça dura, não há argumento, né, que nos mova. É uma coisa impressionante. Não há nada que... Isso é uma coisa impressionante mesmo. Não é? O Vinícius está citando uma frase de Aristóteles. Né? O hábito tira a consciência das coisas. Isso a gente não pensa para fazer, não. Uhum. Uhum.
Agora, e é interessante, eu estava ouvindo o Padre Paulo Ricardo falando outro dia, de uma diferença entre uma pessoa que é continente e uma pessoa que é virtuosa. Então, como que a pessoa continente, ela vai se tolhendo, porque ela não enxerga o verdadeiro motivo da mudança. Então, ela só tolhe. E aquilo é igual uma mola, que um dia a mola, quanto mais você a espreme, quando você solta, mais longe ela vai, né? Uhum. Mais força ela tem. É. Enquanto a pessoa virtuosa, as mudanças que ela vai fazendo na própria vida, elas são pelo motivo certo. Elas são porque ela entende que aquela mudança, aquele hábito modificado, e que esse hábito, o hábito bom é a virtude, né? Uhum. Ele é para Deus, é por causa de Deus. Então, se ela tem o motivo certo, né? Então, ele até usa uma frase que ele falou assim, Nietzsche falou pelo menos uma coisa certa, né? Que nós aceitamos o como, o ser humano aceita o como quando ele tem um porquê. Quando esse porquê é certo, que é Deus, a gente aceita melhor o como, então a gente aceita melhor as dificuldades pelas quais a gente passa, É. né? As cruzes. É um jogo da vontade e do intelecto, né? Porque se o intelecto entende, a vontade adere mais facilmente, né? Mas se o intelecto não entende, a vontade só fica lutando, dando murro em ponta de faca. É verdade. É muito interessante isso mesmo. Esse livro de Santo Afonso tem trazido dessas reflexões mesmo, né? Essa. Do tempo, É. da quantidade dos pecados, né? Como disse a Cristina, eu também não sabia da nossa cota, né? Ele tem um livrinho lá de anotação, ele tem uma planilha Excel. É. E porque, sabe lá por que ele determina para uns uma cota maior, para outros menor, né? Tudo de acordo com a justiça dele. É. E tudo de acordo, talvez, com a quantidade de dons que ele dá para uns e outros. Isso é terrível, pensar isso é terrível. Não é? É. Se ele dá mais dons a uns, a cota talvez seja menor. Não, e assim, os dons podem ser usados para o mal também, né? Não só para coisas pequenas, mas em nível menor, mas para coisas más em nível estratosférico, né? Eu fico pensando os gênios, né? Dos enciclopedistas, né? Todos eles eram gênios, né? Voltaire, Rousseau, Diderot, D'Alembert. E D'Alembert, inclusive, foi um grande matemático enfim, eram homens absolutamente extraordinários, né? Gênios. E usaram os dons que Deus lhes deu, né? Para o mal, né? Enfim. Isso é terrível pensar isso, né? Muito terrível. Mais alguma observação? Ei, professor. Opa! Ei, professor, tudo bom? Diga. Bom. Pois é, essa questão das pessoas estarem na zona de conforto, né? Que já estão acomodadas, está tudo certinho, né? Ou seja, a roupa não incomoda mais, né? Esse é o perigo, né? Que a pessoa começa, ela não, ela, ela não percebe mais, né? Que aquilo ali é uma coisa ruim, né? Ela ficou acostumada.
Fica parecendo aquele carro que tem um defeitinho ali, e ele vai só aumentando, mas a pessoa só vai parar para pensar no problema do carro quando ele pifa, né? Quando ele para. É. Aí que vem, muitas vezes, a contradição, a contrariedade, a derrota, o fracasso, né? Que Deus coloca no caminho da gente, muitas vezes, para poder sacudir a gente e fazer a gente parar de pensar, né? Agora, muita gente, mesmo assim, não para e não pensa. Acha tudo ainda muito normal, acha que o carro está pifado mesmo, que é assim mesmo. Peraí, esse carro foi projetado para... Sempre foi assim, né? Esse argumento é terrível, né? Não, sempre foi assim. Sempre assim, Ou seja, o comum virou normal. Aí que é o perigo. E essa esposa de Cristo, né? Como tem ali, não lembro se foi o senhor que falou ou se foi Santo Afonso. Foi Santo Afonso. Tem respaldo em outros escritores também. E muitas vezes as pessoas querem ser igual mesmo os matrimônios humanos, né? Eles prometem ser fiéis, mas eles querem ser fiéis só na alegria, na saúde, na prosperidade, né? Ou seja, eles querem se conformar a um Deus bonzinho, bacaninha, caridoso, legal, tolerante, misericordioso, né? Bondoso com todo mundo, mas ninguém quer se conformar ou se tornar semelhante a ele também nas dores, né? Os mistérios dolorosos da vida dele. Né? Todo mundo quer passar da alegria à glória sem passar pela dor, né? É casal recém-casado de propaganda, né? Se o pessoal tivesse noção do que né, uma vida de dificuldades, o pessoal nem se inscreveria para poder se casar, né? O pessoal às vezes fica na pauta. Muita gente que não deveria nem namorar, ainda mais se casar. Não tem condições, nem capacidade psicológica, nem capacidade espiritual, não tem caráter para lidar com aquilo, e acaba tudo fracassando, tornando tudo disfuncional. Essas coisas contrariam as expectativas, as pessoas começam a se estressar, ao invés de levar aquilo com certa serenidade, né? Você não precisa ficar com a cara boa o tempo todo, mas pelo menos com alguma serenidade, né, para enfrentar os desafios, ter aquele desapego de encarar certas, tipo, não saiu do jeito que eu quero, mas saiu do jeito que dá para ser feito, vamos aceitar do jeito que tá e tentar melhorar. Não, o pessoal da PT vai pro terapeuta. Serenidade e resignação, né? Isso. Aquela coisa, isso também vai passar, né? Isso vai passar. Sim, tinha uma lenda desses livros de historinhas, assim, de lendas piedosas aí, não sei se é um tesouro de exemplos, alguma coisa assim. Alguém tinha um anel que foi dado, não sei se é um rei, que falava exatamente isso. Isso também passará. Então, quem deu o presente para ele dizia, né, que quando tivesse vitórias, muitas alegrias e tal, é que ele sempre olhasse no anel e lesse, isso também passará. Os momentos de contrariedade, de derrota, de tristeza, desespero, ele olhasse e isso também passará. Exatamente, tudo passará, né? E às vezes a pessoa, aquele tumulto ali, ela não consegue perceber que aquilo ali aquele momento, daqui a alguns anos você vai lembrar daquilo. Mas simplesmente se lembrar daquilo, tomara que tenha junto com a lembrança vem alguma lição, né? E é o mesmo, né, na vida espiritual. Né? A gente, aquela sugestão, aquela metáfora de São Paulo na carta dos Efésios, das nossas relações com Deus se semelharem com as relações humanas, né? Que é preciso assemelhar as relações humanas com as relações de Deus e vice-versa. Tudo aquilo sendo de forma bem feita, né? Então, muitas vezes Deus vai nos mandar uma missão aí, ficar de cama um tempo, algumas dores ali, espera, uma ofensa, e vai para a gente se assemelhar também um pouco a Ele também, porque essa semelhança a Ele é a negação, é justamente aceitando disso, uma forma de negar justamente as riquezas, honras e prazeres, né, que os santos colocam como inimigos, né, e o próprio Deus coloca. Como ele fez com São Paulo também, né? Ele deu tantos dons para São Paulo que deu uma doença também para ele, né?
aquele Sim, espinho na carne, exato. etc, né? Para ele não se achar muito, né? Se achando. Isso aí fez São Paulo também passar pelas mesmas coisas que ele fez os outros passarem, né, também. Hum, É outra coisa também que, como a gente coloca aqui no São Afonso falar, né, o seu mesmo também colocou, o cristão não acredita mais hoje no céu, no inferno, e também não acredita na ação de Deus no mundo, né? Deus Não. está ausente. Em vez de sair para dar como diz aí, para terminar um rolê e volta daqui a, sei lá, uns 8.000 anos, 3.000 anos, né? É, E também não atua, seja como a bondade da graça dele, seja como o rigor dos castigos dele também. As pessoas também não acreditam nos castigos temporais ainda neste tempo, ainda nesta vida, né? não, a nossa fé foi solapada, né? Sim, virou É, o, um bando de historinhas meigas e doces, assim, né? o Belloc, no livro As Grandes Heresias, É. tem o último capítulo dele, ele fala o seguinte, olha, as heresias que atacaram a igreja, ele separa 5 grandes heresias. Uhum. Elas sempre se repetem é, com, com características dessas 5 heresias. Mas Uhum. pode haver uma heresia ainda maior. Uhum. Ele fala que é o ataque direto à fé. Uhum. Não um ataque direto a uma parte da doutrina, ou uma. Né, mas é o ataque direto à fé. E esse Uhum. ataque que nós estamos tendo agora, ultimamente, né? Uhum. Porque assim, o pagão moderno, ou ele acredita que não existe Deus, ou que Deus é o que existe. É a coisa mais louca. Aham. É a coisa mais louca. Isso. É o que tem aí, né? Coisa mais doce. É o universo, é o que você vê. Uhum. É o que existe nos 5 sentidos, né? Uhum. Então, existe aquele que não acredita em Deus e aquele que acredita no que existe. Uhum. Uhum. Né? É uma coisa de louco. Exatamente. Então fica essa coisa dessa forma aí, as pessoas agindo como se não existisse, né? Ficando satisfeito com aquilo que eles conseguem perceber pelos sentidos, né? E Isso, às vezes, né, até pelos sentidos, Deus pode se revelar se a gente enxergar ali o que vem por trás dele, né? O que está ali por trás. ele usa muito, Mas né? Isso, são as causas segundas, isso mesmo. as pessoas só observam o visível, não a mão que move. E, inclusive, quando ele toca uma dessas pessoas, ela não percebe, Não, porque ela não percebe. acredita nele. Como é que ela Não vai? percebe as causas segundas, né? Não, É porque não não vê acredita na que. causa primeira, então as causas segundas são as causas. Acha que é só simplesmente, sei lá, uma pessoa ali que falou alguma coisa qualquer, É, baseada em nada, um acaso, né? Pessoas começam a acreditar nos acasos da vida, isso aí mesmo. fica nessa coisa toda. É. Né? E tinha mais uma coisa que eu queria comentar. Ah, sim. Não sei se eu reparo, mas a gente repara em toda a obra de Santo Afonso, de vez em quando, muita gente não gosta, mas ele repara, mas ele faz também algumas referências a umas revelações que se fazem aos santos Isso, também, isso. né? É, Mas são aquelas revelações feitas de gente séria, pessoas sérias, muitas delas santos mesmos, reconhecidos pela igreja, pessoas de vida de santidade, né? é. E ele pega muito bem isso porque ilustra, não são viagens, né, na maionese, elas ilustram bem Não. atividades como dessa irmã que viu, né, o diabo saindo ali do corpo da pessoa que está sendo batizada, né, o Espírito Santo descendo. É Isso é muito bonito isso, né? interessante. Sora Maria Né? de Ognis. Deve ser Agnes, não será? Ah, Eu acho que deve ser. pode Deve ser um ser, às erro aqui. vezes Sora pode ser um Maria de erro. Agnes. Eu Então acho vai que é ser uma Agnes. Marie de Onier, alguma coisa assim, É, Onier, alguma coisa assim. é. Né? Mas ele cita muito, ele cita muito. É É, bastante. é, Mas ele é bem criterioso, né, na escolha é. dessas revelações. Não são, porque o problema das nossas revelações são as revelações do último século, né? É, Assim, é muito é, cheio de coisa assim, é, né? Bem diabólica mesmo. Né? é, é.
entendi o tanto do que ele viu, porque as pessoas tinham um critério para poder infiltrar essas coisas, né? Como hoje não tem. A Santo Afonso é ousado. No Glórias de Maria, ele cita inclusive evangelhos apócrifos. Olha, É. pensa bem que interessante. Falando sobre Maria. Porque essas obras também são o seguinte também, né, professor? Elas não apareceriam completamente erradas, né? Elas, algumas, por exemplo, eu já li uma de curioso sobre a infância de Jesus, mas ela é um jogo de truco um atrás do outro. Um negócio bem assim, parece história de pescador. Algumas são exageradas demais, pode até ter acontecido aqui, mas o modo de contar é muito exagerado. Algumas têm coisas duvidosas, outras coisas flagrantemente erradas, mas sempre tem alguma coisa ali que parece ser verdadeira, né? Para poder passar, né? E um Santo Afonso lendo aquilo, o discernimento dele é muito grande, né? Então ele usa só para histórias para elevar a alma que está lendo, né? Mas ele fala, ele concede no coisa que ele está usando os escritos apócrifos, né? Mas é muito interessante. Ele pode, né? Ele tem esse discernimento. Posso ter um mínimo disso também. Mas é isso, pessoal. Eu te dizer obrigado. Meu caro, obrigado a você. Muito bom as observações. A Cristina tá sem microfone aí, né? Quando acontecer isso, Cristina, agora já tá. Eu ia te lembrar, mas não deu tempo. Às vezes sair e entrar de novo na conexão, às vezes volta, né? Mas agora nós vamos passar pro Teams aí. Eu tô só esperando o Henrique me ajudar aqui para fazer a migração do computador. Porque eu tô preocupado porque eu gravo usando um software, né? E transmito usando outro. Então, os dois têm que se conversarem um com o outro. Então, eu tô esperando ele aqui só para nós engendrarmos isso por aqui. Mais alguma observação? Então, Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários, observações. Tenham todos um santo dia, fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santo Afonso Maria de Ligório, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.